Meu nome é Maria Paulina, sou conhecida como Voto Tu. Voto Tu veio através das coisas sociais, né? Que eu comecei a fazer. Minha mãe veio com 17 anos aqui, então eu tenho 68 anos, então sou 68 anos Brasilândia, né? Sou mãe de 6 filhos biológicos, 4 adotivos. Tudo que eu faço, que eu abraço, eles estão sempre juntos. Graças a Deus, aonde eu moro, na Zona Norte, eu sou muito respeitada, sou muito querida. Quando eu chego ali na rua, se eles estão fazendo alguma coisa errada, olha a avó, olha a avó tá chegando. Eu trabalhei no hospital 15 anos, né? E como sustentava 6 filhos sozinha, e eu vi a possibilidade, comecei a fazer bolo, doces, né, devagarinho entrando dentro do hospital com essas coisas, né, até que um dia eu falei com a minha chefe se eu podia levar umas marmitas, e ela me autorizou, né, daí a partir daí eu comecei a levar as marmitas e comecei a ver que tinha boa aceitação, principalmente os médicos, a sua comida é muito boa, né. E daí foi crescendo. Eu carregava numa caixa dessas de mercado, eu carregava 20 marmitex, esse meu filho, o outro. A gente pegava 2 conduções para chegar até o HC, né? E a gente levava essas marmitas. Daí chegou um tempo que já estava ficando muito, né? Muito grande. E eu já comecei a ter a ideia de pedir a conta para sair do hospital, porque eu já via que eu conseguia sustentar meus filhos só com as marmitas. Eu lidei muito com pessoas no Hospital das Clínicas, eu vi muitas histórias, né? E quando eu fui trabalhar no particular, eu vi a diferença. Você entendeu? De se tratar um paciente no particular e de se tratar um paciente no SUS. É totalmente diferente. E envelhecer na periferia é muito triste. Você entendeu? Eu não digo por mim, porque graças a Deus eu sou abençoada pelos meus filhos, graças a Deus. Mas eu sou uma exceção. Comecei a fazer os programas sociais, né? Porque daí você começa a ver as necessidades que tem em sua volta, né? E daí sentei com meus filhos e nós começamos a abraçar essa ideia de poder ajudar um pouquinho. Eu tenho um pequeno salão, né, onde eu moro, na Virajuba, e esse salão eu uso para isso. É um salão pequeno, é um salão humilde. A avó faz a feijoada, né, com as coisas que a gente ganha, se falta alguma coisa a gente coloca, nós fazemos a feijoada. Mas tem gente que traz cocada, tem gente que traz baião de 2, tem gente que... Né? Então, vai unindo as forças, né? E sai uma festa muito bonita, que começa tipo mais ou menos umas 11 horas da manhã e vai até às 8 da noite. É no boca a boca mesmo. A gente sabe, fulano toca viola, então vamos convidar ele, entendeu? O menino ali faz malabarismo, vamos lá, né? Falar com ele. E eles vêm agregando e a gente começou com 5. Nossa primeira festa teve umas 20 pessoas, agora o ano passado teve umas 130, 140. Esse é o 5º ano, né? Então o que a gente percebe? Que quando termina a festa, a gente sempre tem pessoas que querem vir. Olha, eu quero participar mais, olha, o que está precisando. E o objetivo dessa festa é para angariar fundos para o Natal dos Idosos. Na minha rua, nós temos muito idosos. É uma rua que a faixa etária é de 80, 90, 75 anos. Então, o que a gente percebe? Que nossos idosos que têm Alzheimer lá, eles são muito judiados, muito maltratados. Não que os filhos não gostem, é que eles não sabem lidar. Né? Eles acham que é demência, que está ficando louco. E eu luto muito com o posto, com a UBS, que é para eles ir lá fazer um programa, para passar um slide, para ensinar, para falar sobre a doença,
como que deve ser tratado, né? O que se deve fazer com o idoso. Então esse é o trabalho da Vó Tutu. Sou um grão de areia dentro de um oceano. Mas se eu conseguir fazer um pouquinho, né? E trazer um bem-estar para uma criança ou para o idoso, para mim já está ótimo. A Vó Tutu hoje está com 68 anos, tenho dificuldade para andar. Muitas vezes eu quero ir atrás de doação, atrás de coisas, né? Mas não dá para mim fazer tudo. A história da avó é essa. A avó carrega uma bagagem de aprendizado, né? E quero fazer muita coisa. Quero que meus filhos, depois que eu for embora, meus filhos continuem fazendo alguma coisa, porque é muito bom, é muito gratificante. E é isso aí que a avó tem para falar para vocês. Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje nessa live. Uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração e estou sempre seguindo ele nas redes sociais. Além de ser uma pessoa do bem que ajuda muitas pessoas, ele é uma pessoa muito engraçada, uma pessoa que me traz muita alegria também. E eu fiz esse convite e ele aceitou. Isso foi motivo de muita alegria para mim e eu fiquei assim pensando o que falar com o Padre Fábio, né? O Padre Fábio é uma pessoa já super conhecida, mais de 20 milhões de seguidores. E eu aqui, começando agora essa live, me passa um filme na cabeça, qual a importância disso para mim, e sem falar que a gente vai estar fazendo bem aqui, como já foi dito. Então vamos lá, vou chamar aqui o Padre Fábio para a gente começar esse bate-papo entre amigos. Oi, Padre Fábio. E aí, rapaz? Boa Tudo noite. bem? Tudo Tivemos bem uma com você? dificuldade técnica aqui, mas já vamos podendo começar. Não, né? já deu Obrigado certo, aí. já. Obrigado pelo Já deu carinho, tudo viu? certo. Fiquei muito feliz, muito feliz. Imagina. Mesmo. Prazer. Tem noção minha. como eu tô feliz. Ontem, inclusive, Padre Fábio, tem uma passagem legal que ontem eu liguei para minha mãe, né? Minha mãe mora lá em Santo Antônio do Monte, que é vizinha da sua cidade, né? Aí todo domingo eu ligo para minha mãe. Aí eu falei, mãe, reza para mim, para eu ficar calmo amanhã, vou estar fazendo uma live com o Padre Fábio. Ela falou assim, meu filho, você não tem que preocupar com isso não. Duas pessoas boas que fazem o bem, Deus vai abençoar. Então você Já relaxa, tá abençoado. vai dormir tranquilo. Então foi muito bom ela ter me falado isso aí. A live é sempre uma oportunidade que a gente tem de conhecer as pessoas, de falar com o nosso público. Esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, eu acredito que seja de primordial importância a gente falar daquilo que de bom também a pandemia está nos trazendo, né? Com certeza. E poder falar disso com você, uma pessoa que abraçou o meu convite quando nós tivemos a oportunidade de ter um contato através de pessoas que nos conheciam. Quando eu lhe falei do projeto da Vó Tutu, você imediatamente acatou e eu estou muito feliz, muito feliz com essa ajuda que nós vamos poder mandar para ela. Vai ser de grande valia. E a gente está muito feliz, viu, Padre? Porque a gente tem muito amigo, né? Graças a Deus, a gente tem muitos amigos do Brasil todo e as pessoas estão engajadas. A gente falou muito sobre esse projeto da Vó Tutu, que o senhor também está à frente disso aí, como ninguém, e sabe da necessidade, né? A gente sabe como que é a luta da Vó Tutu, que hoje na Brasilândia a quantidade de mortes lá do Covid é enorme. E ela precisa de recursos. Esses dias eu estava vendo ela online e ela fazendo lá 100 pãezinhos para distribuir. Quer dizer, é uma dificuldade enorme que ela tem mesmo. Então, é muito importante que todos nós ajudemos, né, de fato. E eu estou aqui pedindo a todos meus amigos que me ajudem nesse. Eu estou nesse projeto com o senhor porque eu sei o tanto que isso vai fazer bem a tantas pessoas. Então, pode contar comigo para esse projeto e outros projetos sociais que o senhor está à frente, porque eu acredito e confio muito no senhor e gosto muito do senhor. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Eu acredito o seguinte, que existem coisas que Deus nos permite ver. São muitas as necessidades do mundo, mas algumas Deus nos permite encontrar, tocar de maneira muito pessoal, muito particular. Então, acho que aquilo ali é uma forma que Ele tem de nos dizer, olha, Fábio, eu gostaria que você cuidasse disso. A partir do momento que eu vejo uma pessoa como a Vó Tutu fazendo a diferença no meio onde existe tanta morte,
nós sabemos que a Brasilândia é hoje o bairro brasileiro onde nós temos o maior número de mortes por Covid-19. Quando eu tive a oportunidade de ver aquela mulher na sua simplicidade, sendo ela alguém do grupo de risco, sendo ela alguém que precisa tomar todos os cuidados para não adoecer, para não ser contaminada, porque esse vírus para ela poderia ser fatal, de repente ela está ali, no meio daquela simplicidade, o que eu acho fantástico, assessorada pela própria família, pelo que eu percebi, pelo que eu tenho falado com a Vânia, a filha dela, a solidariedade está na genética. Então você vê que há o engajamento familiar. Todo mundo tentando fazer alguma coisa, todo mundo se unindo ao coração daquela mulher para poder fazer a diferença. A gente sabe que na Brasilândia existe muita simplicidade, muita necessidade, e ela está realizando um sonho de criança, né? O que eu acho interessante é isso. Você, como empresário, como um homem do mundo corporativo que você é, um homem muito bem sucedido nos negócios, você está ajudando um ser humano que sempre teve o sonho de ter essa panificadora. E o que é mais interessante, foi a pandemia que proporcionou a ela uma pequena montagem de padaria, digamos assim. Ela não tinha recurso, mas como foi uma época de muita solidariedade, ela acabou recebendo muitos mantimentos, muitas coisas que facilitam o trabalho dela, um pequeno forno, uma pequena linha de montagem, e ali ela começou com 100 pães diários. Hoje me parece que ela já ultrapassou os 600 pães diários. E quem sabe com essa nossa ajuda e com outras que eu sei que estão vindo também, de amigos meus que eu consegui trazer e também se apaixonaram pela Vototu, a gente montar um grande centro social ali para ela cuidar. Perfeito. Uma vez que ela tem a família com boa vontade, porque às vezes, Márcio, o mais difícil é você ter quem continue, né? Às vezes você tem algumas pessoas com enorme capaz de mudança, com enorme capacidade de mudança, de transformação social, aquela pessoa como uma célula transformadora, mas depois você não tem continuidade, é difícil. E ali não. Nós tivemos a sorte de que a Vototu tenha educado muito bem os seus filhos para essa solidariedade, então acredito que será uma forma muito efetiva de ajuda naquele lugar. É verdade. E é muito importante ajudar, né, padre? Eu tenho uma passagem na minha vida, lá em Santo Antônio do Monte. Eu era menino, devia ter, sei lá, 7 anos, 8 anos, não sei quantos anos que eu tinha, mas era um menino. Aí uma senhora muito católica foi na casa do meu pai e tal. Aí me viu, eu era um menino magrinho e tal, me viu, aí falou com meu pai: posso conversar com seu filho? Meu pai: pode. Ela veio, começou a conversar comigo e falou assim: você tem uma missão. Você é uma pessoa que vai crescer muito na vida, você vai desenvolver muito, mas você não pode esquecer de ajudar as pessoas. Você tem essa missão. Assim como o senhor tem uma missão aí, vem ajudando tantas pessoas, vem fazendo bem, né? E a gente fica muito feliz de poder ajudar. Eu me sinto assim super feliz quando eu ajudo alguém, sabe? Que eu posso ajudar alguém. Graças a Deus a gente tem condição para isso hoje. E a gente, tanto o senhor como eu, a gente veio do interior. Não é fácil essa luta. O início é muito difícil, mas Deus foi muito bom para a gente. Eu sempre falo, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez por mim e continua fazendo. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer minha parte de ajudar também, né? de ajudar, de colaborar. Aí, quando eu vejo um projeto como esse do senhor, eu fico empolgado, para te falar a verdade. Eu fico feliz de estar participando e estou vendo aqui os resultados estão sendo bons. Depois nós vamos passar isso aí para o senhor, para a Vototu. A gente fica muito feliz, é muito gratificante de estar vendo que as pessoas são solidárias, querem ajudar, né? E por uma coisa que é realmente muito, muito correta, muito válida, e que é essa ajuda na Brasilândia, que está precisando muito, muito, muito. Peço ao pessoal aí que colabore mesmo, continue colaborando, porque para nós é muito importante, viu, gente? Esse momento da pandemia, na verdade, né, padre? O senhor falou, tem muita coisa boa, viu? Muita gente mudou, a gente mudou, as pessoas mudaram o pensamento, né? As pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão mais juntas no sentido de querer fazer o bem. Então, tudo isso é muito importante, viu? Isso é uma coisa positiva nesse momento. Filosoficamente, o sofrimento ele é talvez uma das maiores,
um dos maiores facilitadores da identificação humana, né? A gente se identifica muito quando nós vemos alguém sofrendo, quando nós nos deparamos com o sofrimento de alguém, de alguma forma nós tocamos em nós. E é tão interessante a gente identificar que um momento como esse, de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta restrição, esteja despertando justamente o nosso olhar mais humano. É aquilo que do nosso olhar pode ser mais humano, mais acolhedor, mais solidário. E isso é filosófico. Quando nós temos alguém sofrendo diante de nós, é como se nós víssemos um espelho onde nós estamos refletidos. A dor da perda, quando eu vejo alguém perdendo, eu me lembro que eu também perco. Quando eu vejo alguém morrendo, eu me lembro que eu também morro. Quando eu vejo alguém com fome, eu fico imediatamente colocado naquela condição, sim. Eu também um dia posso experimentar isso, ou também já posso ter experimentado, né? Eu tive uma vida muito difícil. Eu sei que você tem uma história linda, hoje você está na presidência, junto a uma administração de um grande banco em Minas Gerais, mas eu sei que você começou como office boy ali. Então, certamente você conhece a restrição de perto. Então, quando a gente vê uma família passando por uma restrição, passando por dificuldades, eu, pessoalmente, me coloco naquela situação porque eu já vivi isso. E é muito bom, né, a gente ter passado por isso, porque você valoriza mais, você dá mais importância. Realmente, eu saí do interior com 16 anos de idade, em BH, morei numa república aqui no edifício Maleta, com 8 pessoas, num quarto só. Ou seja, ali que todo mundo era muito unido, querendo um ajudar o outro, né? Todo mundo buscando o seu espaço, querendo crescer. E com 20 anos eu fui para o Rio de Janeiro, sozinho, sem conhecimento de nada, nunca tinha ido à praia, nunca tinha pego um avião. E fui conhecendo a vida, né? Fui conhecendo, fui aprendendo. E isso me dava cada vez mais certeza que eu ia me dar bem, né? Que eu ia crescer, que eu ia desenvolver, mas que eu tinha que ajudar as pessoas. Toda hora vinha a lembrança dessa senhora falando comigo que eu tinha uma missão, que eu tinha que ajudar as pessoas. Então, isso aí eu nunca vou deixar na minha vida. Se Deus quiser, eu vou continuar cada vez mais podendo apoiar essas pessoas, ajudar efetivamente, porque o que você falou, eu já passei por muita dificuldade. Meu primeiro Réveillon no Rio de Janeiro, estava eu, minha mulher e minha sogra, nós fomos a pé, eu morava em Botafogo, nós fomos a pé de Botafogo até Copacabana, e o meu Réveillon viu os fogos, bom pra caramba, e depois aí eu tomei uma Skol, não esqueça, tomei uma Skol, minha mulher um Guaraná, minha sogra um Guaraná, acabou, voltando para casa. Quer dizer, depois acho que eu fiquei tão pensando nisso aí, falei, poxa, eu tenho que levar mais gente. Depois, graças a Deus, as coisas andaram bem, caminhou bem. O Rio de Janeiro foi muito importante na minha vida, né? Durante uns 25 anos, eu comecei a levar amigos, alugava um apartamento no Hotel Rio Otto para levar meus amigos para passar o Réveillon com eles. Eu levava 30 pessoas para a gente comemorar o Réveillon, ou seja, para ver como é bom aquilo ali, porque eu nunca desenvolvi nada na minha vida pensando só em mim. Eu não posso ser egoísta de pensar em mim. Eu tenho que pensar nos outros, nas outras pessoas. Então, se eu tenho um bom vinho, eu quero dividir com meus amigos. Se eu tenho qualquer coisa que eu tenho, eu quero dividir. Acho que esse é o meu espírito, essa é a minha formação, e é assim que eu vejo a vida. Quer dizer, se todos nós ajudarmos uns aos outros aqui, o mundo será melhor, ele vai ser melhor, com certeza. O que é interessante é a gente identificar que uma história de restrição não nos colocou numa perspectiva de mágoa e de ressentimento com a vida. Olha, eu tive muitas dificuldades para chegar até aqui, mas eu não tenho nenhum rancor com a vida. Eu só tenho espaço para a gratidão. E eu acho que isso que faz toda a diferença na vida de quem vence. Há pessoas que vencem, mas ficam eternamente machucadas, magoadas, com um ressentimento que priva de viver uma solidariedade ou de querer a mesma realização para aquelas pessoas com quem convive. É uma nobreza muito grande vencer na vida e continuar nessa perspectiva. Não perder a humildade, não perder a simplicidade e, sobretudo, essa capacidade humana que é a gente se dividir, a gente ser com os outros, né?
É Eu verdade. costumo dizer que a maior riqueza que o dinheiro pode nos trazer são bons amigos. Proporcionar o que o nosso amigo não pode ter é muito bom, não é? Vale. Independente de quanto seja o que você conseguiu na vida. Independente. Eu não estou falando de riqueza, de ser milionário, não. Não. É você poder pagar para o seu amigo aquele lanche que ele gosta, mas que não tem dinheiro. Quantas vezes, menino, a gente saía para passear lá em Formiga, na minha cidade, na minha terra natal, eu não tinha dinheiro do cachorro-quente lá na exposição agropecuária. E o meu amigo que tinha, um pouquinho mais que nós, tinha um enorme prazer de pagar o cachorro-quente para mim. É disso que eu estou falando. Claro, essa proporção ela vai crescendo à medida em que nós vamos ficando mais realizados. Eu me lembro que uma das grandes alegrias que eu tive, por causa dos meus direitos autorais, eu nunca fui um padre que viveu de dízimo, nunca pedi doação para mim, graças a Deus, sempre vivi do meu trabalho. E o resultado do meu trabalho, a primeira coisa que eu tive enorme prazer de fazer, foi arrumar a vida da minha mãe, que vivia com muita dificuldade, que vivia com muita restrição. Então, quando o meu primeiro dinheirinho, minha maior satisfação foi organizar a vida da minha mãe. E eu nunca deixei de ter esse prazer. Depois que eu fiz da minha mãe, fiz pelos meus irmãos e faço pelos desconhecidos sempre que posso. Uma oportunidade que eu possa alterar a vida de alguém com algum gesto que me coloque nesse movimento de gratidão. A vida me deu muito mais do que eu preciso, Márcio. Eu sempre digo isso. Eu recebi muito da vida. Eu sou grato a Deus por todos os dons que Ele me deu, por eu ter tido a oportunidade de florescer esses dons, de ter as pessoas certas no meu caminho. Eu posso dizer que eu fui beneficiado do ponto de vista humano, com as ambiências emocionais que eu fui construindo ao longo da minha história, de pessoas que me quiseram realmente bem, que promoveram o melhor para mim e o melhor de mim. Então, se eu não fizer a mesma coisa, meu caro, eu estou sendo muito injusto. Eu estou sendo aquele filho ingrato que recebeu e depois não sabe dividir. Né? Exatamente. Eu acho que a experiência de você vencer na vida, volto a dizer, minha gente, vocês que estão nos acompanhando, esse discurso é para todos nós. Em alguma coisa você venceu, em alguma coisa você tornou-se superior aos outros, do ponto de vista de oportunidade, não de condição humana, que nós somos todos iguais. Mas às vezes você teve uma oportunidade que te colocou num emprego em que você ganhava muito mais que seus irmãos, que você ganhava muito mais que os seus amigos, e você pôde exercer a sua solidariedade. É isso mesmo. Eu vejo isso muito em algumas amigas minhas que também têm uma boa condição de vida, e tem aquele amigo lascado, que não tem dinheiro nem para ir ali na esquina. Eles fazem questão de levar em todos os lugares. Por quê? Porque aquela pessoa é muito agradável, aquela pessoa é essencial no convívio. Então, a gente faz de tudo para tê-la sempre com a gente. Por quê? Ela nos enriquece de outra forma. A convivência é aquele amigo que é essencial na sua vida, que você não pode perdê-lo de vista, que já ultrapassou muito tempo a condição de ser um mero conhecido. Então é muito bom quando a gente identifica que a vida nos proporcionou a experiência da gratuidade. Passei por muitas dificuldades? Passei. Você passou por muitas dificuldades? Mas hoje nós estamos aqui sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa. Tudo que eu sofri valeu a pena, foi importante. Não mudaria uma vírgula de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei. Claro, não é bom passar o que a gente passou. Eu também já estive na beira da fome. Eu não passei fome, mas eu passei muita restrição. Eu passei uns bons anos da minha vida comendo arroz, feijão e taioba, que era a mistura que a gente tinha em casa. Não tenho nenhum problema com isso. Estou aqui feliz da vida, continuo valorizando o que é simples, o que me realiza, quero ter os meus amigos por perto e quero ter a graça de vez em quando, me deparar com um ser humano como Voto Tu, que tem um coração que eu gostaria de ter. Existem pessoas que, para mim, personificam o Evangelho, Márcio. Personificam. Eu tenho aprendido muito que a religião nem sempre se transforma em espiritualidade. E
quando ela se transforma em espiritualidade, ela tem um poder enorme de transformação social. Porque a transformação humana que um processo religioso realiza, quando se transforma em espiritualidade, é a transformação da mentalidade. Nada pode nos aprisionar mais do que a nossa mentalidade. Nós somos mesquinhos porque pensamos de forma mesquinha. Nossos gestos são mesquinhos porque antes a gente pensou mesquinhamente. Então, quando a gente tem uma transformação da mentalidade por meio de um processo religioso, de uma religião que fez bem, que educou a vontade, que educou o desejo, que educou a alma, é muito transformador. É muito transformador. E eu vejo isso neste caso que nós descobrimos, eu descobri tem uns 15 dias, a história da avó Tutu. Não tinha ideia de que essa criatura existisse e de que ela fosse tão essencial na vida humana, de maneira especial na Brasilândia. E aqui estamos nós, unidos por uma causa. Tivemos a oportunidade de, nesse meio de campo, ter as nossas pontas conversando, e hoje estamos nós aqui juntos no mesmo movimento de solidariedade. O meu objetivo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu vi o senhor falar sobre essa questão de interior, né? Como foi o início da sua vida no interior. Muitas vezes as pessoas, como o senhor colocou, se revoltam porque teve alguma coisa. Eu comecei a trabalhar como engraxate, graças a Deus. Meu pai tem o 4º ano primário. Meu pai, lá são 5 homens e uma mulher. Com 7 anos, o filho homem tinha que engraxar. E ele dava uma caixinha de engraxate ali, completinha, tava, isso aqui você vai começar a se virar na vida e tem que tocar a sua vida. Aí, se fosse hoje, eu vi o senhor falando, pô, ele seria preso, né? Se fosse hoje, seria preso. Seria. Com certeza seria, quer dizer, mas não, aquilo ali me fez bem, quer dizer, aquilo ali me fez homem, me formou como uma pessoa que dá importância ao trabalho, que começou cedo, que lutou na vida, que Deus, como o senhor falou, que Deus abençoou mais do que eu merecia. Eu sempre falo isso, não estou copiando o senhor aqui não, mas eu sempre falo isso, que eu tenho muita gratidão a Deus exatamente por isso, porque, poxa, de onde eu comecei, uma cidade do interior, que é muito menor do que Formiga, né? Santo Antônio do Monte, a gente ia... Santo Antônio do Monte. Formiga é a capital de Santo Antônio. É a capital. Exatamente a capital. Quando a gente ia para Formiga para fazer compra lá, poxa, é um negócio assim, importante. É como era depois vir para Belo Horizonte. Mas eu queria, se o senhor não se importar, falar um pouco, tem muita gente perguntando aqui, se o senhor pode falar um pouco para nós sobre a sua história inicialmente em Formiga, como o senhor se colocou, começou como padre, ou seja, falar um pouco disso para a gente aqui, se puder. Olha, eu tive uma história muito simples, sem nada de extraordinário. Nasci no interior de Minas, numa cidade chamada Formiga, num lar muito cristão, verdadeiramente cristão, de atitudes cristãs, mas também bastante sincrético, com muitas influências religiosas ali, por causa da rua onde eu cresci. Também, como você, trabalhei muito cedo, comecei vendendo doce, depois fiquei durante uns 4 anos vendendo doce, como uma forma de ajudar na família. Depois eu trabalhei como office boy também, de um escritório, o escritório do Jair. Depois fomos para Piuí, trabalhei vendendo pão, trabalhei apanhando café. Depois voltamos para Formiga, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, já tinha vontade de ir para o seminário desde menininho. Aí entrei no seminário de Lavras, fiz todo o meu processo, estudei 16 anos, até me tornar padre, fui morar em Belo Horizonte, fiz mestrado em teologia dogmática. De Taubaté eu de Belo Horizonte vim para Taubaté, dar aula na mesma faculdade onde eu me formei. Fiquei ali 4 anos, aí deixei a congregação onde eu pertencia, que era dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e comecei com uma mão na frente e outra atrás, uma vida nova, diferente, sendo padre da diocese, com um pouco mais de liberdade para fazer esse trabalho de comunicador que eu faço. E cá estou eu. Que bacana. Um resultado que eu considero muito positivo, muito bom. Me sinto um homem muito realizado, muito feliz sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço, tendo essa feliz oportunidade de ser padre num tempo onde nós temos
canais de televisão na mão, né? Eu sempre digo isso, eu tenho meu canal de televisão aqui. Então eu posso fazer um bem enorme às pessoas, como também posso fazer mal. Tudo vai depender do que eu escolho. É Tudo isso vai aí. depender de como eu quero chegar na vida das pessoas. Perfeito. Tenho pensado muito nisso, sabe, Márcio? É importante. Já que a palavra está tão democrática, todo mundo pode dizer o que quiser, na hora que quiser, e isso vai repercutir de acordo com o interesse que isso vai despertar. Eu tenho ficado muito, mas muito consciente do poder que a gente tem com as nossas mídias, com a oportunidade de falar com as pessoas. É Perfeito. muito sério isso. É isso mesmo. Tem muita gente, tem 6 mil pessoas, para mim é muito, tá? Para o senhor não é nada, não, mas para mim é muito. Tem 6 mil pessoas. É isso, rapaz. Se eu ligar uma live e tiver uma pessoa, eu vou conversar com ela do mesmo jeito. Mas tem 6 mil pessoas aqui, e olha que interessante, a gente está falando aqui da Voto Tour, e várias pessoas pediram para confirmar se a conta é a que está aparecendo aí. É isso mesmo. Essa conta isso mesmo. Completa, pode depositar, pode fazer o depósito aí, que vai ajudar muito para a gente, né? Bastante mesmo. Vale a pena lembrar. Maria Paulina, está claramente o nome dela aí. E a conta está certinha. Vale a pena a gente contar que o trabalho da Vovó Tutu ainda não é uma instituição. É uma iniciativa pessoal. Nós estamos ajudando um ser humano. Nós não estamos ajudando uma instituição. Pode ser que a partir do momento que ela ganhou essa visibilidade, os filhos encaminhem, organizem a vida dessa iniciativa da mãe para, quem sabe, dar um nome a essa instituição, criar uma documentação para ela ser uma instituição beneficente, mas por enquanto não. O que nós estamos fazendo é colaborando para que a família da Vó Tutu tenha condições de montar essa padaria e estruturar esse grande sonho dela, que é continuar fazendo bem para as pessoas lá na Brasilândia. E quem sabe, se a gente crescer, se o processo crescer, a gente ter muito mais frentes de trabalho social. Como essa, é isso mesmo. E a gente pode ajudá-la, né? Esse início do trabalho aí, para elas realmente construir uma entidade, uma empresa, é um pouco trabalhoso, mas a gente pode e deve ajudá-la, né? Eu acho que é importante, depois, se o senhor conseguir, a gente encontrar, conversar um pouco com ela, ver onde a gente pode ajudar mais. Acho que vai ser muito bom. Rapaz, eu não vejo a hora de passar tudo isso para eu encontrar a Vó Tutu. É o que eu mais quero. Quero ir lá na Brasilândia pessoalmente, encontrar-me com ela, conhecer a família dela, ver de perto esse ser humano que me encantou tanto pela televisão. Né? Verdade. A gente precisa estar perto de quem nos faz bem, né? Com certeza. E vai fazer muito bem para a gente estar com ela lá, vai ser muito bom, vai nos fazer muito bem. Uma coisa que todo mundo está pedindo aqui também, que o senhor falar para todos nós aqui sobre fé e devoção. Se o senhor puder falar alguma coisa sobre fé e devoção. Olha, a fé é um movimento que nos leva a acreditar. Ela pode nos levar a crenças diferentes, porque o cristianismo não me convenceu, mas pode ser que ele não tenha convencido a muitos que estejam acompanhando aqui agora. Pode ser que a fé foi despertada para acreditar de outra forma, muito embora todos os caminhos levem a esse amor a Deus. A devoção são expressões que nós usamos, simbólicas, muitas vezes ligadas ao simbólico, para nós podermos expressar a nossa fé. Eu não sou um homem muito devocional, não. Eu sempre tive um catolicismo que sempre... Quero até me explicar melhor. Eu fui criado dentro de um catolicismo devocional. Tenho profundo respeito pelas devoções, mas o meu caminho foi outro. Eu trilhei uma outra forma de relação com Deus. Tem gente que tem, né, a devoção de fazer as novenas, de fazer isso, fazer aquilo. Eu nunca tive isso. Tenho um profundo respeito por quem faz, por quem encontra nisso uma satisfação. Acho que a gente tem que falar com Deus na linguagem que Ele entende e que a gente entenda. Claro. E, muito embora eu, como padre, participo dessas devoções, uma devoção que sempre fez parte da minha vida
é a devoção ao coração de Jesus, talvez a mais marcante da minha história. Mas vocês nunca me viram assim, como padre, promovendo a devoção disso, a devoção daquilo, né? Eu prefiro a teologia que se transforma em reflexão, que faz com que o nosso discurso nos convide a uma mudança de vida. E há padres que têm esse trabalho bastante firmado, ensinando devoções ao povo. Eu valorizo muito, são amigos meus que estão fazendo aquilo que eu não sei fazer, né? Eu sempre digo isso. Eu não vou me meter a fazer algo que alguém faz melhor que eu. Então, eu não sou um padre que ensina muitas devoções, mas eu tenho ali o meu trabalho no outro ramo. Mas o senhor tem uma importância muito grande, né? Hoje eu tava até vendo aqui, né, conversando com algumas pessoas, estavam super felizes com a divulgação da live. E como você conseguiu, o padre Fábio de Mello, uma pessoa que todo mundo quer falar, quer conversar, quer aprender, né? E hoje eu recebi uma mensagem tão bacana sobre você, que se o senhor permitir, eu queria ler rapidamente aqui, que é bem legal. Claro, querido. Claro. Mas é uma pessoa que trabalha comigo no banco, e é uma pessoa muito bacana, muito religiosa, uma pessoa que crê em Deus. Aí ela falou assim: Márcio, o padre Fábio veio realmente nesse mundo com um dom. O dom de multiplicar a palavra de Deus e tocá-la através do coração das pessoas. No meu caso, a palavra dele, além do coração, toca a minha alma. Então, você vê que a missão do senhor é muito importante. O senhor tem uma importância. Olha aí, rapaz, já valeu ter vivido, né? Já valeu ter vivido para escutar isso. Pois é. Outro dia, a minha sobrinha, Cristiane, ela me chamou a atenção, falou: tio, ela printou lá no meu Instagram, falou: presta atenção no comentário desse menino. O menino chama Pedro, ele mora no interior, eu acho que ele mora na capital, São Paulo. E ele escreveu numa linguagem bem assim, própria deles, né, dessa moçada agora, que tem um linguajar, ele me chamando de mano. Pô, mano, eu vi a sua missa hoje, ele estava se referindo à missa de 2 domingos atrás. E eu nunca tinha me sentido digno de participar, eu não te seguia, comecei a te seguir na quarentena. E aí ele começou a relatar, de uma forma muito específica, muito própria da linguagem dessa moçada, o quanto ele estava feliz em ter feito uma experiência de Deus a partir da missa. Eu fico, Márcio, muito responsabilizado com isso, sabe? Sim. Porque é tão interessante saber que você extrapolou o muro, porque uma coisa é eu fazer uma comunicação que vai atingir aqueles que eu atinjo sempre. Eu falar com... Eu não gosto da expressão rebanho, mas ela se aplica, né? Porque não gosto da expressão ovelha, minhas ovelhas, não. São meus fiéis. Aquelas pessoas que são fiéis como eu, no mesmo propósito. Somos fiéis juntos. Mas quando você está acostumado a falar com aqueles que já querem lhe ouvir, a gente pode ficar acomodado, é confortável, né? É verdade. Agora, quando você fala com uma pessoa que não passaria na porta da sua igreja para lhe ouvir, aí é muito especial. É muito especial. E eu percebo que Deus me deu essa missão. Às vezes eu escuto muito assim, né? Muita gente: o senhor só está no meio dos artistas. O que é um exagero, né? Eu custo a encontrar os meus amigos que são famosos, muito embora tenham verdadeiros amigos do mundo famoso. É verdade, tem sim. Mas, e às vezes as pessoas não entendem que também nesses lugares e com essas pessoas é preciso que a gente esteja. E o meu dia a dia é aqui, na roça, com as pessoas simples. O meu dia a dia é marcado pela simplicidade. Só que quando eu estou com as pessoas simples aqui da roça, não gera uma manchete para os jornais, para as páginas, né, de fofoca. É claro que quando eu encontro um famoso, há sempre um registro desse encontro. Mas então, eu comecei a perceber que o meu ministério sacerdotal me colocou em lugares que não eram os mais convencionais.
Tanto é que quando eu leio essas pessoas, que às vezes me veem só de vez em quando, ou só fica sabendo que eu existo quando eu apareço com uma pessoa famosa que é minha amiga, eu até compreendo essa ignorância, porque não acompanham o meu trabalho, não sabem aquilo que de fato constitui o essencial da minha vida. Mas eu comecei a identificar desde o início que Deus me dava a oportunidade de falar muito com os diferentes. Então é claro que eu tenho um enorme prazer de falar com as minhas senhorinhas, aquelas que são católicas desde o início, aquelas que cresceram no berço católico, que são devocionais. Tanto é que quando eu estou com elas, nós falamos das devoções. Eu sou padre para elas. Se essa é a linguagem que elas entendem, naquele momento, durante uma peregrinação, nós passamos por muitos lugares devocionais. Mesmo que não seja a minha busca, mesmo que eu não ande atrás de devoções, se eu estou lá, e lá é um centro de devoção, é claro que eu vou falar dessa devoção com as minhas senhorinhas. É claro que eu vou fazer de tudo para que elas vivam da melhor forma o momento de estarem ali. Agora, e como é importante o senhor fazer isso, né? Como é importante esse papel do senhor com elas, com as senhorinhas, como o senhor colocou. Mas claro, nossa, aliás, a coisa que eu mais estou lamentando nessa pandemia, porque era para nós já termos feito 2 peregrinações nesse ano. Porque, Márcio, é o momento que eu mais me sinto padre. Porque com essa coisa de você ficar famoso, você perde muitas coisas essenciais da vida do padre. Que é o direito de você entrar numa sacristia, se paramentar, presidir uma celebração eucarística, ir embora tranquilamente, sem que aquilo vire um evento. Então, na peregrinação, isso é possível. Eu fico com elas o dia inteiro, eu sento com elas em todas as refeições, nós estamos juntos, nós viajamos juntos, nós conversamos o dia inteiro, nós celebramos todos os dias, é o momento mais importante da peregrinação. Quem peregrina comigo sabe o tanto que eu prezo pelo momento da espiritualidade. Nós brincamos muito o dia inteiro, a gente ri muito o dia inteiro, porque geralmente são pessoas muito de bem com a vida, num momento já sem filtro, falando o que vem à cabeça. Eu adoro gente assim. Adoro gente de verdade. Então, no momento da espiritualidade, eu me dedico, mas, meu Deus, eu quero que elas saiam daquele momento com o melhor de mim, o melhor que eu posso oferecer. Então, eu não nego que o meu trabalho dentro da igreja tenha uma importância enorme. Eu sou padre da Igreja Católica. Perfeito. E o primeiro público que eu atinjo é o meu público católico. Agora, eu fico muito feliz quando eu vejo uns comentários assim: padre, eu sou evangélica, mas eu lhe acompanho. Padre, eu sou espírita, mas eu lhe acompanho. Padre, eu sou do candomblé, mas eu lhe acompanho. Eu sou muçulmano. Quantas vezes eu me deparei com depoimentos de muçulmanos que se identificavam com as minhas pregações. Que bacana. Aí, meu amigo, é aquela sensação. Eu acho que quando você extrapola dentro do seu mundo corporativo, a sua ação, quando você percebe que você atingiu muito mais do que você se propôs, é uma alegria que se transforma em responsabilidade, Márcio. É isso mesmo. Eu digo assim, olha, eu nunca tenho o direito de me sentir um homem vaidoso do ponto de vista, olha que padre maravilhoso que eu sou. Não, isso não passa pela minha cabeça hora nenhuma, porque eu tenho meus defeitos aqui, ó, na ponta do nariz. Eu convivo com eles toda hora. Eu não tenho ilusão sobre mim. Da mesma forma como eu não quero ter ilusões sobre outras pessoas. Então eu não admito viver iludido comigo. Eu sei quem eu sou, sei que eu sou miserável, faço questão de ter essas misérias diante de mim. Agora, a partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu sou miserável, e não quero ter ilusões sobre mim, eu não vou me sentir melhor que ninguém. Não me sinto melhor que padre nenhum. Pelo contrário. Às vezes eu olho para a minha vida como padre e penso, nossa, eu não tenho nem 70% dos sofrimentos que os padres têm no dia a dia. Há padres que celebram 5 missas por dia, Márcio. Ficam exaustos no final do dia. Eu tenho direito a ter vida pessoal, porque pelo fato de eu ter ficado conhecido e em evidência, eu acabo tendo meus lugares de privacidade. Coisas que os padres de paróquia não têm. Não tem mesmo. Eles estão expostos o tempo todo, cobrados pelas pessoas o tempo todo, porque o povo é cruel também. Da mesma forma como o padre ama, o povo ama seu padre, o povo costuma ser cruel também com ele na hora de exigir dele, impedi-lo de ser feliz, de ter o seu lazer.
Então, sinto-me muito responsabilizado dentro do trabalho que eu faço na igreja, mas é uma enorme satisfação que eu não vejo como vaidade, saber que, de alguma forma, essas pessoas diferentes prestam atenção no que eu estou fazendo e na mensagem que eu estou levando. Eu me sinto um pouco Paulo, eu me sinto um pouco o apóstolo Paulo, Apóstolo sabe? Paulo, né? Que levou o evangelho para os teatros na época. Rapaz, eu me lembro que quando nós começamos a cantar nas principais casas de show do país, rapaz, eu me lembro que eu tinha a minha temporada no Canecão, a famosa casa de espetáculo do Rio de Janeiro. Super bacana. E só existiam três nomes que faziam a temporada: quinta, sexta, sábado e domingo. Que era eu, Roberto Carlos e Maria Bethânia. É verdade. Eu morei no Rio. Você morou no Rio, você sabia o que era um artista ficar quinta, sexta, sábado e domingo. É fantástico. Como é que o senhor entrou na música? Tocou isso aí. Como é que o senhor entrou nesse mundo da música? Né? E é um sucesso. Eu já nasci cantando. Foi. Nasci cantando. Então, a música entrou muito cedo na minha vida. Eu, como seminarista, eu já cantava, já fui muito incentivado pelo padre Maurício Leão, que era o reitor do Seminário de Lavras. É por isso que eu estou te dizendo, eu tive uma sorte muito grande, Márcio, de estar com as pessoas certas. Eu sei que tem muita gente que, por exemplo, quando percebe o talento do outro, fica com medo que aquele talento possa ofuscar os seus. O padre Maurício não era um homem assim. Ele olhava para a gente e ele incentivava aquilo que a gente sabia fazer. E eu me lembro que o primeiro incentivo para escrever me veio dele. Quando a gente ia embora, quando a gente terminava o terceiro ano, a turma do segundo fazia uma homenagem para a gente. Então, os meninos do terceiro ano, os seminários do terceiro ano, recebiam aquela homenagem dos meninos do segundo. E eu me lembro que o texto que o padre Maurício preparou para falar de mim era isso. Tinha essa frase: vai, Fábio, vai escrever as cartas para o mundo. É isso aí. E eu fico até emocionado. A gente fica emocionado. Porque era uma pessoa que me enxergava, né? Uma pessoa que via futuro em mim. Eu acho que é tão maravilhoso quando você é olhado com futuro. A gente fala tanto de olhar amoroso, eu acho que olhar amoroso é aquele que vê futuro. Não é aquele que aprisiona no passado nem no presente. É aquele que olha para você e vê o que você ainda não viu. Que enxerga o que você não enxergou. Que sabe o que você ainda não sabe. Então eu fico muito, muito feliz de saber que as pessoas certas estavam naqueles momentos da minha vida. Então no seminário eu já tinha um protagonismo musical. Junto com os meus colegas, a minha turma era muito musical. Aliás, a banda do seminário era praticamente composta pelos membros da minha turma. A guitarra, a bateria, o teclado, os vocalistas. E a gente fazia sucesso, rapaz. A gente cantava nas missas, cantava nos casamentos. Eu tenho muito casamento aí de pessoas que talvez nem saibam que eu me tornei o padre Fábio de Mello. Eu cantei no casamento de muita noiva, de muita moça aí na década de 80, 90, tanto em Formiga quanto em Lavras. Que legal, coisa boa. Mas, Fábio, nesse momento atual, né, que está todo mundo aí, as pessoas estão carentes, as pessoas estão tristes, apreensivas de estar em casa e tudo. Como é que o senhor vê esse momento? Que o senhor poderia dizer para acalentar o coração dessas pessoas? Elas estão muito apreensivas, né? As pessoas estão muito apreensivas e sem perspectiva de futuro, inclusive. Como é que o senhor vê isso? Olha, a gente tem que ver o que está passando. Teresa d'Ávila tinha uma expressão muito bonita para nos ensinar a paciência. Ela dizia: tudo passa, só Deus permanece. Então hoje, este momento, por exemplo, nós estamos muito mais perto da solução do que estávamos ontem. Verdade. Então eu acho que o pensamento positivo é a gente ter... Não se trata de uma alienação. Eu vou fingir que nada está acontecendo. Não. Não acredito que seja isso. Eu acredito que hoje nós estamos um dia mais próximo da vacina, do medicamento, do fim da quarentena, da volta às atividades. Então é pensar positivo.
A gente não pode pensar, ai meu Deus, mais um dia. Não, a gente tem que pensar, oh meu Deus, que bom, menos um dia. É isso mesmo. Eu acho que a gente, quando modifica a forma como nós estamos interpretando os acontecimentos, eu sempre disse isso, eu não tenho como modificar um acontecimento, eu não tenho. Se eu pudesse, eu modificaria. Então eu modifico a maneira como eu olho para ele. E isso me diz respeito. Isso é um poder. Não tenho o poder de transformar a realidade, mas tenho o poder de mudar a forma como olho para a realidade. Perfeito. Isso, de fato, é um passo que me pertence, que eu posso dar. O padre, e é tão importante isso que o senhor falou, quer dizer, eu também sou uma pessoa extremamente otimista. Eu nunca acho que vai dar errado, eu sempre acho que vai dar certo, eu trabalho para que dê certo, eu rezo para que dê certo, enfim. É tão importante a pessoa ser otimista, né? De acreditar, ter fé, acreditar que vai dar certo, né? Eu também, muito parecido com o senhor, muito parecido mesmo. Queria só falar... E eu também... Pode falar. Ainda eu estou falando muito? Se eu não, tá falando não, muito, tá você ótimo. me corta. Para mim tá excelente, tá ótimo. Por mim eu fico até amanhã falando. Ô, Márcio, ainda hoje eu estava conversando com um amigo médico lá do Rio de Janeiro, pelo telefone, e eu falei para ele, ele falou assim, você acha que nós vamos sair melhores dessa pandemia? E eu falei, olha, eu não tenho uma visão romântica da crise. Eu não acho que necessariamente porque nós passamos por isso, nós vamos ficar melhores. Não acredito. Agora, eu também não sou pessimista. Eu acredito que a crise ela possa, de fato, acelerar o processo de evolução de quem quer evoluir. Mas não é garantia. Porque se eu não fizer o movimento, Márcio, não tem pandemia nesse mundo que vai transformar o mundo. Eu tenho muito receio que quando termine tudo isso, em pouco tempo as pessoas estejam errando nos mesmos lugares e da mesma forma. A pandemia, essa visão perfeita, romântica, quando nós saímos daqui, nós seremos todos mais humanos, nós vamos valorizar mais as pessoas. É mentira. Nada. Vamos largar essas visões românticas para lá, porque a gente vai ficar decepcionado em 2 tempos. Depois você vai conviver com as pessoas e você vai ver que elas não mudaram nada. Agora, eu posso mudar. Cara, e se eu mudar 20%, já está ótimo. Está ótimo, está muito bom, com certeza. Cara, se cada um de nós mudarmos 20% do nosso comportamento, já vai ser maravilhoso. E quem não mudou, o problema é dele. O que eu vou fazer? Eu não posso viver a pandemia nem pelo outro. É um limite que eu tenho. Por mais que eu ame, não tenho como entrar no coração do outro e mudar a perspectiva dele. Com certeza. Padre Fábio, eu sou seguidor do senhor já há bastante tempo, né? Acompanho bastante e fico assim, super feliz de ver as histórias que você coloca, né? Histórias ou as brincadeiras que você faz. Ontem mesmo eu vi uma brincadeira lá do Vai Passar. Tinha uma pilha de roupa de 3 metros de altura. Todo mundo rindo pra caramba. Quer dizer que isso é muito legal. Você traz alegria para o povo brasileiro, né? Para as pessoas você tem 20 milhões de pessoas que te seguem, isso é um fenômeno. E outro também que eu e minha mulher, a família da gente, o tal do Coronga. Puxa, 3 vezes você postou ali do Coronga, e carne antiga. O velhote sem paciência, né? Eu fazia um personagem. Imitando o pessoal do interior. Imitando o pessoal do interior, e é assim que a gente fala mesmo. Cara, é muito bom. Quer dizer, é você mesmo que escreve isso tudo? Você que desenvolve essas histórias? Não. Como o meu Instagram tem tanto... As pessoas têm muita confiança de falar comigo ali. Então, eu não deixo ninguém administrar, não. Minhas redes sociais. O único que eu não tomo conta é o Facebook. Então, mas aqui no Instagram, quem mexe somente eu. No Twitter, a mesma coisa. Legal. Muito bom. Parabéns aí, que são muito, muito interessantes. O humor ajuda, né, Márcio? O humor é muito bom. É uma forma de aproximação. Mas, Fábio, nós já estamos com 7.600 pessoas já seguindo a gente. Aliás, não, estamos com 8.780 8.000 pessoas seguindo a gente. Isso, para mim, é muito, muito. Obrigado. Dá um ginásio. Obrigado. Ginásio. Eu queria aproveitar também, Padre Fábio, agradecer aqui a todas as pessoas estão muito solidárias desse projeto nosso, né? Contaram aqui agora, chegou em 9.000 pessoas.
E o mais legal é que as pessoas estão fazendo doação. Então, eu queria aproveitar, não quero citar nomes, porque se eu for citar nome, eu vou certamente cometer uma injustiça, mas queria muito agradecer aí, certamente, né, aos correspondentes bancários do BMG, aos franqueados do BMG, aos meus amigos, todos os meus amigos, né, de Santo Antônio do Monte. Tem várias pessoas de Santo Antônio do Monte vendo isso aí, com o maior orgulho de eu estar aqui batendo um papo com o senhor. Né, meus amigos do Brasil todo, graças a Deus, eu sou uma pessoa que Deus concedeu muita amizade, muitas pessoas no meu relacionamento que me fazem muito bem. Então, queria muito estar agradecendo ao senhor e dizer da minha alegria de estar aqui hoje, viu, Padre Fábio? Para mim é um motivo assim, de muita emoção, para te falar a verdade. Tanto é que eu estava apreensivo, mas eu sei como que você é, eu vejo o seu jeito de ser, um cara simples, um cara tranquilo, que passa tranquilidade para a gente. Então aí eu fui melhorando, como diz, eu fico ansioso, mas eu fui, graças a Deus, fui passando por isso. Mas nós estamos conseguindo um objetivo nosso, viu? Graças a Deus a gente já está com um nível de doação muito bom mesmo. Queria ver com o senhor falar um pouco do cenário no mundo corporativo, como o senhor vê isso aí no futuro. Ah, rapaz, aí eu não sei dizer nada não, quem sabe é você, ué. Imagina que eu vou falar alguma coisa para o vice-presidente do BMG. Não tem nada para falar. Você que tem que me dizer o que você espera dessa transformação toda. Eu espero muito melhor, meu padre. Eu acho que as pessoas, né, elas estão, pelo menos estão sentindo, estão mudando, viu? Muita gente está mudando um pouco a forma de pensar, um pouco o jeito de fazer as coisas. O mundo, né, o corporativo, você vê, hoje as empresas, o BMG, por exemplo, 96% dos nossos funcionários estão em casa. Estão em casa, trabalhando em casa, com a família. Continuam trabalhando em casa. Em casa. Quer dizer, nós temos lá mil funcionários, 960 estão trabalhando em casa. E adaptaram super bem, porque há quanto tempo que a gente não tinha esse relacionamento com a família? Eu trabalho em São Paulo de segunda a sexta, eu vejo minha família sexta-noite, sábado e domingo. Então, eu estou aqui há 60 dias em Belo Horizonte, quieto em casa, trabalhando diariamente, trabalhando até muito mais do que eu trabalhava, né, trabalhando 14, 16 horas por dia, mas feliz por quê? Poxa, eu estou tomando café da manhã com minha esposa, estou almoçando em casa, lanchando à tarde, jantando em casa, e está muito bom. Quer dizer, a gente vai mudar, as pessoas vão mudar. E outra coisa também é essa questão da solidariedade. As pessoas vão ser, eu acredito muito, que vai passar a pandemia? Vai, mas que as pessoas terão um coração melhor. Eu acredito muito nisso, eu confio que vai acontecer muito isso aí. E vai acontecer se a gente quiser, né? Se cada um de nós tomar uma decisão. Eu pessoalmente não gosto de passar nenhum perrengue sem que ele me deixe seus benefícios. Pelo amor de Deus, seria muita burrice da minha parte viver tantas restrições e não aprender com elas. Então eu quero sair desse processo, como eu dizia antes, pelo menos 20% melhor, com o meu olhar mais aguçado. Rapaz, primeira coisa, primeiro benefício dessa pandemia, eu descobri que 98% das reuniões a gente não precisa sair de casa. É verdade. A gente não precisa nem viajar mais. Tem muita coisa que a gente pode fazer daqui, quietinho de casa. Então isso já é um grande aprendizado. A gente vai se deslocar menos. É verdade. Mas, Fábio, como é que o senhor vê essa questão da importância da caridade e de ajudar as pessoas, que é o que o senhor mais faz aí, mais trabalha? Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu acho que é um movimento humano que a gente precisa aprender, né? A gente não nasce caridoso. Claro que algumas almas já vêm com plus, sei lá de onde veio isso, se é genético. Tudo em nós precisa ser educado. Eu também não tenho uma visão romântica do ser humano. Não tenho mesmo. Não acho que a gente... Essa coisa, a criança é uma coisa linda. Não é não. Criança, se você não educa, ela vira um monstro. Ela se transforma numa coisa extremamente egoísta. Nós somos naturalmente egoístas. Na infância faz parte do processo humano. A gente não tem condições de sair de nós. Por isso que a gente chama de indivíduo, né? Não pode ser dividido. Não sabe ser dividido. Então a gente nasce indivíduo e a gente vai se educando para ser pessoa. Então a caridade é a mesma coisa. Perfeito. Ou a gente se educa para vivermos caridosamente, se a gente, quando a gente é criança e a mãe da gente não insiste para a gente aprender a dividir o brinquedinho,
a dividir o lanche com o coleguinha, a gente vira monstro. Vira mesmo. A gente vira um monstro. Então, aquilo que a gente não educa em nós, não esperemos que vá ser diferente. Se você tem filho, com certeza, comece a educar o seu filho para o respeito desde cedo, senão daqui a pouco ele manda em você. Ele te ameaça. Ele grita com você como se ele tivesse 2 metros de altura. Então, tudo em nós precisa ser educado. Então, o movimento da caridade hoje, nós estamos tendo necessidade de sermos caridosos, é fruto de uma educação. Perfeito. Mas, Fábio, falta aqui somente 2 minutos para terminar. Por mim, eu ficava aqui a noite toda falando com o senhor, mas eu quero muito agradecer ao senhor por essa oportunidade. Para mim foi um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz mesmo, de coração, muito grato ao senhor por ter me proporcionado essa 1 hora aqui, tão rica, né? Tanta coisa boa que eu vi na minha vida. Eu queria que me colocasse à sua disposição do que você precisar. Eu quero estar mais próximo do senhor, porque o senhor traz uma coisa boa, o senhor traz uma energia boa, o coração da gente fica mais calmo. Quando eu conversando com o senhor, o coração fica feliz, fica bem. Então, eu queria muito estar próximo do senhor, São Paulo, Rio, BH, onde o senhor estiver, se eu puder ajudar em alguma coisa. O senhor sabe que tem um amigo aqui, e um amigo que vai ajudar muito, que é muito o seu bem, tá? Que Deus continue te abençoando, te dando muita força, porque a sua vida não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas que Deus continue te abençoando cada vez mais e te ajudando, te dando força, efetivamente, para conseguir essa sua missão, que é muito linda, viu? Que eu tenho muito orgulho de falar que eu estive com o Padre Fábio. E graças a Deus as doações foram muito boas, o valor que a gente recebeu aí foi bem importante, mais de 25 toneladas de alimentos aí lá para Votutu. Então, eu tenho certeza que vai dar mais do que isso, mas agora está nisso. Então, assim, obrigado. Que maravilha. Gratidão eterna, viu? Gratidão mesmo. Obrigado. E já que nós somos mineiros, sigamos o conselho do poeta Drummond de Andrade, que, embora fosse poeta, não tinha nenhuma visão romântica da vida. Ele era um homem duro, duro. E mesmo assim a sua poesia nos inspira muita realidade, uma realidade bonita. Ele dizia, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Eu acho que essa é a grande questão. Toda vez que nós identificamos alguém que pode nos ajudar a chegar além, vamos de mãos dadas, porque é a melhor forma. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, extremamente honrado. Obrigado. E vamos falando mais, fica com Deus aí. Muito obrigado. Eu quero contar para os meus seguidores o presente que você me deu. Posso? Pode, claro. O Márcio, gente, sabendo que eu estou agora me preparando para ter mais contato com vocês através do meu canal no YouTube, que, aliás, eu convido você, se ainda não se inscreveu, o Márcio falou que ele queria me dar um presente para me ajudar nesse aspecto. E ele está montando um pequeno estúdio para mim, para que eu tenha condições de fazer aqui a minha programação, fazer com qualidade, quem sabe, um programa diário, né? Imagina se eu desse conta de fazer isso, um programinha de 10 minutos diários, vamos ver como vai ser a disposição. Mas, de qualquer maneira, eu estou ganhando desse homem aí um grande presente, que é montar um pequeno estúdio em casa para que eu tenha condições, em casa ou em algum lugar, vamos escolher onde vai ser isso, para eu ter condições de fazer esse trabalho de evangelização. Tá ótimo. E fazendo chegar através das redes sociais uma mensagem de amor, de esperança e uma boa notícia, como é o Evangelho. É isso aí. Obrigado. Eu quero lá conhecer, hein? Assim, quando o senhor for inaugurar, faço questão de ir lá em Taubaté. Vai ser um prazer enorme. Texas. Taubaté, Texas. Taubaté. Faço questão de ir lá conhecer, te dar um abraço pessoalmente.